A reencarnação é apresentada como um mecanismo divino que garante o aprendizado contínuo e a justiça divina. Este capítulo explica que o espírito retorna ao plano físico para enfrentar desafios planejados, resgatar débitos morais e desenvolver virtudes. É detalhado o processo reencarnatório, desde o planejamento no plano espiritual até a conexão do perispírito ao corpo físico, explicando como as características físicas, familiares e sociais de cada encarnação refletem as necessidades evolutivas do espírito. Exemplos de fenômenos, como crianças que possuem memórias de vidas passadas ou habilidades inexplicáveis, são explorados como evidências da reencarnação. O capítulo também aborda a importância do esquecimento temporário do passado, permitindo que o espírito construa novos caminhos sem as influências diretas de suas existências anteriores. É fácil de entender porque isto não é adequado. Suponha dois espíritos A e B que estão em desavença onde praticaram delitos graves, um contra outro, e devem reencarnar juntos como irmãos, por exemplo, para que se harmonizem. Em vida anterior, imagine que A tirou a vida de B de forma violenta e agora estão juntos no seio da mesma família. Como A e B vão conseguir viver harmoniosamente com as lembranças da vida anterior? É por isso que o plano superior não permite o acesso às lembranças de vidas passadas. A reencarnação, em essência, não se configura como uma punição, mas como uma oportunidade de renovação e progresso, ressaltando que cada encarnação é planejada com base na misericórdia e no amor divino. O processo reencarnatório por meio do planejamento e escolha das provas. O processo reencarnatório é uma das leis mais fascinantes e consoladoras que regem a existência humana. Ele nos oferece uma explicação coerente e lógica para questões que, à primeira vista, parecem inexplicáveis, porque nascemos em determinadas condições, porque enfrentamos certos desafios e porque possuímos talentos ou inclinações naturais desde a infância. Longe de ser um fenômeno aleatório, a reencarnação é um mecanismo minuciosamente planejado, no qual cada espírito participa ativamente, escolhendo as provas e experiências que contribuirão para o seu progresso espiritual. A ideia de que reencarnamos para aprender, reparar erros e evoluir moral e intelectualmente pode parecer estranha para muitos, especialmente para aqueles que acreditam que a vida começa no berço e termina no túmulo. No entanto, a reencarnação não é apenas um conceito filosófico ou religioso, ou seja, ela encontra suporte em fenômenos observáveis, que desafiam explicações puramente materialistas. Casos documentados de crianças que falam idiomas que nunca aprenderam, que possuem talentos excepcionais ou que relatam lembranças detalhadas de vidas anteriores, são exemplos concretos que fundamentam a continuidade da vida após a morte do corpo físico. Um caso amplamente estudado é o das crianças prodígio. Como explicar que uma criança de 3 ou 4 anos, sem qualquer instrução formal, seja capaz de tocar piano como um virtuose ou resolver complexos problemas matemáticos? O caso de Wolfgang Amadeus Mozart é emblemático, pois aos 5 anos, ele já compunha sinfonias com uma habilidade que só seria possível, se realizados por músicos com décadas de experiência. Segundo a visão reencarnacionista, talentos como o de Mozart não são frutos de uma genética privilegiada ou de um acaso extraordinário, mas o resultado de um aprendizado acumulado em existências anteriores. Ao longo de suas reencarnações, espíritos como ele desenvolveram habilidades específicas, que se manifestam de forma precoce quando reencarnam em condições favoráveis.
Outro fenômeno que intriga a ciência é o das memórias espontâneas de vidas passadas, especialmente em crianças. Casos como o de James Leininger, um menino norte-americano que, desde os 2 anos, relatava detalhes precisos sobre a Segunda Guerra Mundial, são um forte indicativo da reencarnação. James sabia nomes de colegas pilotos, modelos de aviões e até mesmo o local onde teria morrido em combate. Essas informações foram posteriormente confirmadas por registros históricos. Situações semelhantes foram investigadas pelo Dr. Ian Stevenson, renomado pesquisador que documentou mais de 2.500 casos de crianças que se lembravam de vidas anteriores com detalhes verificáveis. Além das memórias, há também o fenômeno das fobias e traumas sem explicação aparente. Algumas pessoas carregam medos intensos ou reações emocionais desproporcionais a certas situações, mesmo sem terem passado por experiências traumáticas na vida atual. Por exemplo, uma pessoa que tem pavor de água pode ter sofrido um afogamento em uma vida anterior, e essa memória traumática ficou registrada em seu perispírito, o corpo espiritual que acompanha o espírito em suas diversas existências. A reencarnação oferece uma explicação plausível para esses traumas, mostrando que nossas vivências passadas influenciam nossa personalidade e nossos desafios atuais. O planejamento reencarnatório é uma etapa fundamental do processo evolutivo. Antes de reencarnar, o espírito, com a orientação de mentores espirituais, analisa suas necessidades de aprendizado, suas pendências kármicas e as oportunidades de crescimento que deseja abraçar. Durante essa fase, ele escolhe as condições de sua nova existência, como o ambiente familiar, a situação socioeconômica, os relacionamentos e até mesmo os desafios físicos ou emocionais que enfrentará. Isso não significa que o espírito decide cada detalhe de sua vida futura, mas sim que estabelece os principais marcos e provas que irão compor sua jornada. É importante ressaltar que o planejamento reencarnatório não é uma imposição. O espírito participa ativamente desse processo, ainda que sua visão seja limitada pelo estágio evolutivo em que se encontra. Espíritos mais esclarecidos têm maior consciência de suas necessidades e aceitam suas provas com resignação e coragem, entendendo que são instrumentos de progresso. Já espíritos menos evoluídos podem resistir a certas escolhas, sendo orientados pelos mentores a assumirem compromissos que promovam seu aprendizado, mesmo que inicialmente não compreendam totalmente sua importância. Um exemplo prático desse planejamento pode ser visto em casos de crianças que nascem com deficiências físicas ou mentais. Para muitos, essas condições parecem injustas ou aleatórias, mas a reencarnação nos mostra que elas são, na verdade, oportunidades de aprendizado e reparação. Um espírito que, em vidas anteriores, abusou de sua saúde ou utilizou seu corpo para causar sofrimento a outros pode escolher, antes de reencarnar, nascer com limitações físicas como forma de aprender sobre paciência, humildade e resiliência. Da mesma forma, uma criança que nasce em um ambiente de extrema pobreza pode estar buscando desenvolver virtudes como a perseverança e a solidariedade. A reencarnação também explica os laços profundos e imediatos entre pessoas. Muitas vezes, encontramos alguém pela primeira vez e sentimos uma conexão inexplicável, como se já conhecêssemos essa pessoa há muito tempo. Esses encontros não são coincidências, mas reencontros de espíritos que compartilharam experiências em vidas passadas e que, por afinidade ou necessidade de aprendizado mútuo, voltam a se encontrar. Relações familiares difíceis.
por exemplo, são frequentemente reflexo de conflitos não resolvidos em existências anteriores, que agora oferecem uma nova oportunidade de reconciliação e entendimento. Além das provas individuais, o planejamento reencarnatório também leva em conta o impacto no coletivo. Um espírito pode reencarnar com a missão de contribuir para o progresso de sua comunidade, país ou mesmo da humanidade. Grandes líderes, cientistas, artistas e educadores frequentemente desempenham papéis significativos na evolução coletiva, trazendo ideias, valores ou avanços que beneficiam gerações futuras. Suas reencarnações são cuidadosamente planejadas para que possam maximizar seu impacto positivo, muitas vezes enfrentando desafios pessoais significativos como parte de sua missão. Outro ponto fascinante do processo reencarnatório é como ele respeita a liberdade e o livre-arbítrio. Embora o planejamento estabeleça diretrizes gerais, o espírito tem liberdade para tomar decisões ao longo de sua vida, o que pode acelerar ou retardar seu progresso. Escolhas alinhadas com as leis divinas conduzem à elevação, enquanto desvios podem gerar novos débitos kármicos que precisarão ser reparados em futuras existências. Essa dinâmica mostra que somos responsáveis por nosso destino, mas também nos dá a esperança de que sempre há oportunidades de retomar o progresso. A reencarnação não é apenas uma explicação para os mistérios da vida, ela é um convite à responsabilidade e ao autoconhecimento. Saber que nossas escolhas e ações têm consequências que transcendem uma única existência, nos incentiva a viver de forma mais consciente e ética, buscando o bem não apenas para nós mesmos, mas para os outros. Ao compreender o processo reencarnatório, deixamos de olhar as dificuldades como castigos e passamos a enxergá-las como oportunidades de aprendizado e crescimento. Resumindo, a reencarnação oferece uma perspectiva de justiça divina e nos mostra que todos têm a chance de evoluir, independentemente de seus erros passados, e que cada experiência, por mais desafiadora que seja, tem um propósito maior. Assim, a vida deixa de ser vista como uma sequência de acasos e ganha um sentido profundo, revelando que somos imortais e que nossa jornada é guiada por leis perfeitas, sábias e amorosas.